Muita paz e muita luz. Estamos aqui estudando a mediunidade com o livro do Martins Peralva, capítulo 29, Objetivos do Mediunismo. Objetivos do Mediunismo. Hernani, eu vi que tem alguns vídeos seus aí no canal sobre esse livro. Como eu faço para assisti-los desde o capítulo 1 até o capítulo atual? Você entra no canal Hernani Douglas, vai lá na parte de cima, tem um dos íconezinhos escrito assim, playlist. Você vai clicar em playlist, lá vão ter vários cursos, inclusive gratuitos, que eu dou aqui. Um deles está assim, desenvolvimento mediúnico. Clique lá que, além de ter vídeos sobre este livro, muitos por sinal, terão outras orientações sobre como você desenvolver sua mediunidade em casa, como você fazer da sua casa o seu centro. E para você que viaja e não tem paradeiro, você também pode fazer da sua vida, da sua existência, o seu centro. Tá? Com segurança mediúnica. Tá? Eu ensino como preparar um ambiente, tudo certinho. Vamos lá. Aqui, objetivos do mediunismo. Eu peço, antes de mais nada, que você dê um like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso trabalho. Nosso canal não é monetizado, não ganho dinheiro com esse canal. Tá? A minha única satisfação com esse canal é saber que você está recebendo um conteúdo que pode te ajudar a esclarecer melhor algumas coisas na sua vida, na sua trajetória. Tá bom? Não estamos baseados em dinheiro aqui nesse canal. Por isso, é muito importante você se inscrever e passar adiante esse vídeo. Eu até brinco, eu costumo dizer, pega o celular da esposa ou do marido, dos filhos, da avó, da sogra, dos amigos e vai lá e inscreve no canal Hernani Douglas. Só não ativa o sininho para eles não ficarem bravos. A gente brinca, mas no fundo a gente quer mesmo é que inscreva todo mundo. Né? Então vamos lá. Objetivos do mediunismo. Eu faço eu dou alguns saltos durante a leitura, tá? Que eu vejo assim, que são comentários muito particulares do autor, então eu acabo pensando aqui o que é mais interessante para a finalidade de estudo. Bom, vamos lá. Objetivos do mediunismo. O mediunismo é um campo de trabalho no qual podem florescer, sob inspiração de Jesus, as mais sublimes expressões de fraternidade. Traço de união entre a terra e o céu. Por ele cultivará o homem bem intencionado o sentimento do bem e da legítima solidariedade. O Evangelho será agora e sempre a base da prática mediúnica. Ponto. Não, nem sempre o Evangelho é a base da prática mediúnica. Ele é uma das bases. Tá? Se você tem o Alcorão e você tem o Alcorão como algo sagrado, o Alcorão será a base do seu trabalho mediúnico. Se você é budista e você tem alguma sutra, algum livro voltado à sua religião ou qualquer outra religião que seja, por exemplo, na Seishonoye costumo usar muito a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Se para você isso é realmente sagrado e você segue os ensinamentos da Sutra ou das Sutras, que não tem uma Sutra só na Seishonoye, a base do seu trabalho mediúnico será esse livro sagrado e não a Bíblia, não o Evangelho. Tá bom? Então assim, isso vai da sua orientação místico-religiosa. A base é aquilo que você tem como sagrado para você. Eu não tenho como sagrado nenhum livro. Eu tenho como sagrado, por exemplo, a natureza. Então, aí está a base do seu mediunismo. Vamos lá. Eu vou até consertar aqui. Não consertar não, quem sou eu para consertar alguma coisa? Eu vou sugerir um outro olhar, uma mudança de paradigmas, uma renovação de conceitos. Aqui está escrito, o Evangelho será agora e sempre a base da prática mediúnica. Eu vou dizer, o sagrado para você será agora e sempre a base da sua prática mediúnica. Vamos lá. Quanto mais espiritualizado o médium e mais cônscio de sua responsabilidade ante a tarefa sagrada que o Pai Celestial lhe concede, mais rico em possibilidades de engrandecimento da própria alma e de benefícios aos desalentados do caminho evolutivo. Daí a necessidade do medianeiro afeiçoar-se primordialmente a um programa de autorrenovação, a fim de que mais eficientemente possa ajudar a si mesmo e aos outros. O programa de autorrenovação é um propósito, um projeto seu, enquanto médium, de se tornar um ser humano melhor a cada dia. Como é que você pode se tornar um ser humano melhor a cada dia? Fazendo uma reforma íntima, consultando sua consciência. O que eu tenho que mudar em mim? Fazendo uma autocrítica. Tais e tais coisas eu tenho que melhorar. Põe no papel, se for o caso. Tenho que melhorar isso, isso e isso. Tá. Como posso fazer isso? Aí faz assim, assim, assim. Se eu começar hoje, quando concluirei essa etapa? Mais ou menos em tantos meses, ou tantos anos, ou tantos dias, tá?
Quem já passou por isso e já superou isso? Como foi a trajetória? Dá uma pesquisada também na trajetória dessa pessoa, entendeu? Vai ser bom. Outra coisa, pessoas religiosas vocês vão encontrar em toda esquina. Pessoa religiosa é igual bolacha, em todo canto se acha. Você vai encontrar em qualquer esquina pessoa religiosa. Agora, espiritualizada já é outra coisa. Tanto é que existem certas religiões aí que os fundadores não queriam que virasse religião, né? Tinha lá o tripé religioso, filosófico e científico. O científico foram deixando mais para lá, o filosófico mais ou menos, e o religioso deram potencial total. Por quê? Porque o religioso ele é mais cômodo, a religião ela é especialista. Para ela se tornar acolhedora, o que as religiões geralmente fazem? Cria uma zona de conforto. E as pessoas entram muitas vezes para algumas religiões e ali dentro elas vão se ensimesmando, elas vão se encasulando, vamos dentro de um casulo mesmo, e ali elas vão colocando uma viseira, nenhuma outra visão mais, elas podem até achar bonitinha, mas não é para elas, e elas vão ficando ali dentro daquele redemoinho ideológico e tá tudo bem, entendeu? Pode o mundo estar caindo em volta, e tá tudo bem, tá, sabe? E assim vai levando a vida. E quando não tá tudo bem, eles dão um jeito de deixar tudo bem só na cabeça deles, passando por cima de um monte de gente. Principalmente aquelas pessoas que estão dentro de certos ambientes e não largam os cargos que têm. São aqueles presidentes, aqueles diretores de departamentos que se agarram ali a um cargo e eles só estão ali. Não é nem naquela religião, é naquela casa por conta dos cargos que eles ocupam. Se um dia tiver uma renovação ali geral de departamentos e tirarem eles ali, que nada, não, mas ela não vai mais ser diretora disso ou daquilo, agora você vai só aplicar passe, dar uma palestrinha, ajudar ali, não, vai embora, quando vai embora. Para mim aqui já deu. Ou seja, a religião ela tem esse poder muitas vezes, não todas, algumas, de estragar as pessoas ao invés de melhorá-las. Nem todas as religiões são assim. Não estou citando nenhuma em específico aqui para ninguém depois ficar... Já vão ficar, mesmo assim, melindrados. Mas para não ficar mais melindrado ainda. Bom, vamos lá. Daí a necessidade de um medianeiro afeiçoar-se, primordialmente um programa de autorrenovação. Então, organizamos nesse capítulo uma síntese dos principais objetivos resultantes da prática mediúnica com Jesus. Ou seja, dos trabalhos mediúnicos em que só um seria dos trabalhos mediúnicos em que uma só seja a finalidade ajudar o próximo. Tá? Ajudar o próximo geralmente é algo que parte das pessoas espiritualizadas. Como eu falei, religiosos vocês vão encontrar em qualquer esquina. Agora, pessoas espiritualizadas vai ser raro. Você chega num determinado ambiente, por mais que ali seja um ambiente que trabalhe com mediunidade, de cada 10 pessoas, uma você vai encontrar espiritualizada mesmo. O resto são religiosos. Religiosos. Ou seja, são pessoas que geralmente abortaram o lado científico da coisa, o lado filosófico da coisa, que poderiam levar ao espiritual, e deixam completamente o espiritual de lado, fingindo que tem o espiritual como primeiro lugar, quando na verdade tem o religioso. E quando eu digo religioso, não é nem o religoso, se existe essa palavra. A religião, do latim religere, ou religere, ou alguns falam religere, outros falam religare, enfim. Quer dizer, religar, reconectar ao sagrado. Não existe necessidade de religar ninguém ao sagrado, porque o sagrado nunca deixou a gente. Você pode até abandonar o sagrado, mas o sagrado nunca abandonou você, porque o sagrado já está dentro de você. É só uma tomada de consciência. Quando você tem essa consciência que o sagrado nunca te abandonou e que te fizeram crer que você estava desconectado da grande fonte divina que é Deus, mas não estava desconectado coisa nenhuma, então você vai ver que não tem reconexão nenhuma, não tem religação nenhuma. Então você não precisa de religião nenhuma. Você só precisa de um despertar da consciência. Isso se faz de diversas maneiras. Você pode encontrar isso na yoga, você pode encontrar isso na Umbanda, você pode encontrar isso no Candomblé, na igreja evangélica, na culinária, fazendo comida, de repente você se reencontra com Deus, praticando futebol. Você tem que fazer algo que toque o seu coração, que faça o seu coração bater mais forte. Aí você se religa ao sagrado que há dentro de você. Eu conheço gente até que era ateu e encontrou o sagrado, é até uma contradição, né? É até um contrassenso também falar que o ateu encontrou o sagrado. Mas a pessoa muitas vezes encontrou uma paz tão grande, se despojando das crenças que passou,
Que ela fala, agora eu encontrei, entre aspas, o Deus que eu sempre buscava, que era a paz interior, não tendo mais religião nenhuma, não crendo em nada. Encontrou Deus no não Deus. Entendeu? Porque até no ateísmo Deus está. Leva um tempo para você entender e aceitar isso. Em nenhum momento eu estou dizendo também que eu sou mais evoluído que ninguém, tá? Vamos lá. Por ela notaremos que não é o mediunismo, que aqui está falando da caridade, da ajuda ao próximo. Por ela notaremos que não é o mediunismo simples acidente na vida humana, mas sem dúvida programação superior com vistas à redenção de todas as criaturas. Tais considerações, decalcadas no capítulo Apontamentos à Margem, possibilitam-nos a formação do seguinte diagrama. Aqui vai montar um diagrama que diz assim, síntese dos principais objetivos da prática mediúnica. Aqui fala com Jesus, mas é com o ser espiritual que você quiser, de preferência de luz. Aí aqui vai ter uma parte, ele diz assim, para os encarnados, embaixo do negócio aqui, ó, para os encarnados. Para os encarnados. Vou colocar o quadro todo aqui para vocês verem. Muito bem. Aí no item 1 ele diz assim, cooperação com encarnados e desencarnados no serviço do reconforto e do esclarecimento. Importante, porque tem muita gente que procura uma casa totalmente desalentado. Por uma perda, por um desemprego, por uma doença, enfim. Autoeducação pela renovação dos sentimentos com aproveitamento das mensagens de elevado teor. Isso aqui é reforma íntima. É você analisar o que eu preciso melhorar em mim e começar um projeto de melhoramento na prática, lento e gradual, tá? E outro item, construção de afeições preciosas no plano espiritual, consolidando assim as bases da cooperação e da amizade superior, ou seja, ir se aproximando dos guias, das entidades espirituais e fazendo amizade com eles, simples assim. Ou seja, achando alguma entidade de luz para ser seu truta, seu parça, traduzindo aqui. Síntese das principais objetivos da prática. Aqui agora ele diz, para os desencarnados. Agora, o mesmo organograma, só que agora para os desencarnados. No item A, preparação de facilidades para os que tiveram de reiniciar o aprendizado, pela reencarnação mediante o auxílio aos atuais desencarnados. Então, o grupo mediúnico tem que ter uma equipe espiritual para acolher esses irmãos e encaminhá-los para onde for melhor. Aí lá na colônia onde ele foi encaminhado, vão decidir se é caso de reencarnação ou não. Outro tópico, auxílio aos reencarnados e desencarnados no esforço de libertação das telas da ignorância e do sofrimento. Quando diz auxílio a reencarnados e desencarnados, é no sentido da pessoa quando procura uma casa, ela está com um obsessor, você saber ajudar tanto o encarnado, para ele entender que ele atraiu aquilo geralmente por afinidade vibratória. Claro, tem aqueles que são caso mandado, né, de feitiçaria, mas mesmo assim, o obsessor, quando entra na vida da pessoa, ele encontrou uma brecha, geralmente energética, vibracional ou moral, para poder entrar. Senão o feitiço não pegava. Ou geralmente por questões kármicas, puxou ali por algum problema com aquele espírito de outras vidas, ou mesmo por vibrar naquela frequência, baixou a guarda, o espírito do obsessor estava passando e pegou. Então, auxiliar os dois, auxiliar o obsessor também a se libertar das suas auto-obsessões e seguir seu caminho em paz, perdoando, deixando aquela pessoa de lado, esquecendo aquela pessoa, sabendo se libertar daquela pessoa, se for por um apego afetivo, algo passional, ou se for um caso mandado de um obsessor que foi pago para destruir aquela pessoa, ele ser recolhido e encaminhado. Muitos vão com muita raiva, não aceitam, mas enfim, tem que ter todo um trabalho com esse espírito também. E claro, isso não quer dizer que tem que dar moleza para eles. E o outro item aqui, transmissão aos reencarnados dos esclarecimentos edificantes dos grandes instrutores que operam com Jesus na redenção da humanidade. Tá, pode até traduzir aqui, ó, transmissão aos reencarnados dos esclarecimentos edificantes dos grandes instrutores que operam com os grandes mestres. Não precisa ser só operam com Jesus na redenção da humanidade, porque não é só Jesus que trabalha com a redenção da humanidade. Nós temos Krishna, nós temos Lakshmi, nós temos Kuan Yin, nós temos o Senhor Maitreya, temos vários, o Mestre Saint Germain, então assim, a Mestra Portia, nós temos muitas entidades aí que trabalham, o Ramana Maharashi, Shri Mataji Nirmala Devi e outros grandes mestres, Helena Blavatsky. Infelizmente tem uma senhora aí, né, que canta aí, não vou nem cantar a musiquinha dela, mas assim, não sei o que,
de Itapuã, alguns vídeos dela, dizendo que é a reencarnação de Helena Blavatsky. Não é, tá? Não, não é, não é. Não, 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 não é, não é. Não, não, não é, eu sou assim, não, não é. Não, não, é Helena Blavatsky? Ah, Helena? Você? Não é, minha senhora. Não é. Um dia, no particular, eu posso até falar de quem se trata. Dá para perceber que é uma boa pessoa, ela. Tá? Eu conheço algumas pessoas que a buscaram, parece que obtiveram alguns resultados bons. Ela tem uma técnica lá de pregar garfo, moeda, e você coloca assim, de família eletromagnética, e realmente o negócio gruda mesmo. Tá? Ela ensina umas coisas bacanas, ela é uma pessoa boa, não ensina mal, tem um bom coração, mas não é Helena Blavatsky reencarnada, tá, minha senhora? Helena Blavatsky está no plano espiritual ajudando as pessoas para o seu governo. E ajudando até você, talvez um dia, a parar de querer ser Helena Blavatsky. Vamos lá. Podemos notar por esse estudo que o serviço mediúnico beneficia não só a encarnados e desencarnados, oferecendo-lhes oportunidades de trabalho, como também ao próprio médium pelas consequências advindas do seu devotamento e de sua perseverança. Não cogitaremos nessas considerações de bom médium, ou seja, daquele que, dotado de apreciáveis faculdades, possibilita a realização de fenômenos insólitos, que deslumbram e empolgam sem finalidade construtiva, vistas a elevação da alma. Então, as pessoas consideram, às vezes, o bom médium aquele que adivinha, por exemplo, ele fecha os olhos ali e ele sabe o que você tem no bolso sem nunca ter te visto na vida. Isso aí, que legal, é apreciável. Ou aquele médium que, de repente, ele consegue materializar uma flor na sua frente, assim. Você pensa até que é um truque, não é? Ninguém pode negar a capacidade desse médium, tá? Ninguém pode negar aqueles médios que, incorporados ou não, realizam grandes curas. Na verdade, eles são instrumentos do sagrado, né? Não são eles quem realizam a cura, mas são instrumentos. Legal, que beleza. Só que nós não podemos considerar aquele médium que simplesmente vai até a casa e aplica um passe simples e depois vai para a casa dele. Não podemos considerar esse médium menor ou inferior ao médium que faz coisas insólitas. Porque perante Deus são todos iguais, cada um está ali desempenhando um papel na vida das pessoas. E o universo sabe o que faz. Assim como precisa ter o médium estrambólico, que faz coisas extraordinárias, tem aquele que não faz nada extraordinário, mas também está a serviço de algo maior, ajudando o próximo. Então, para Deus são todos iguais. Eu sei que para as pessoas não, as pessoas vão procurar aquele médium mais famoso, aquele médium mais bambambam, aquele médium mais estrambólico. Mas perante a espiritualidade maior, isso não tem, porque muitas vezes aquilo que é extraordinário que o médium faz nem tem tanta importância assim para a evolução das pessoas. É como aqueles palestrantes. Tinha um palestrante que é muito no centro ali para cima, um pouco para cima da casa que nós trabalhamos aqui. Nossa casa fica aqui localizada próximo a um hospital chamado Pimentas Bom Sucesso, em Guarulhos. E mais para cima tem ainda um centro muito bom e um palestrante lá, um centro de linha kardecista, e um palestrante lá que gostava de fazer era um canarenho, ele era nascido nas Ilhas Canárias, mas se intitulava em espanhol. Ele dava umas palestras assim, o povo mais dava risada, era mais uma comédia do que... e a gente vinha de gente de longe ver as palestras daquele camarada. E eu nunca vi ninguém sair melhor das palestras dele, nem nunca vi ninguém se melhorar. Então, se você parar qualquer pessoa que já assistiu as palestras dele e falar o que você aprendeu nas palestras dele, ninguém aprendeu nada. As pessoas só davam risada porque ele era engraçado. Ele lotava os centros, onde ele ia, lotava os centros. Chegou a aparecer na televisão 1 ou 2 vezes. Já é falecido ele. Não tem... É uma pessoa assim, relativamente orgulhosa, ele ficou muito doente um tempo, eu entrei em contato com ele e falei assim, como você tá? Não, tô melhor, passei por uns problemas aí do coração, assim, mas tá tomando os remédios? Tô tomando os remédios, tal, né? Que legal, tá fazendo os exames, os check-ups? Tô fazendo direitinho, obrigado, Hernani, pela preocupação, tal. Aí eu fui e falei assim, a gente tem uma corrente de oração aqui na nossa casa, funciona tal e tal dia, podemos aí vibrar por você, tal? Você respondeu? Ele também não, deu calado por resposta. Então assim, você via que era uma pessoa que também tinha muito que aprender. Entendeu? Uma pessoa que também tinha muito que aprender. Ou seja, ali ele deve ter pensado assim, não, já tenho, ele não quis falar. Tipo, já tenho os meus guias, já tenho os meus amparadores, não preciso da sua ajuda. Esse silêncio dele significou isso, porque para um bom entendedor, um risco é Francisco. Eu não sou o melhor entendedor do mundo, mas entenda você como você quiser. Eu preferi entender assim, entendeu?
O camarada deu calado por resposta, não quis saber. Depois de uma semana eu mandei de novo. Oi, você tá bom? Nós temos uma corrente de vibracional. Tá? Ele calado por resposta de novo. Entendeu? Difícil. Então, uma pessoa dessa, como ela pode dar uma palestra se ela também tem muito o que melhorar? Aí você pode dizer, mas você quer palestra de pessoas perfeitas? Não, eu não quero palestra de pessoas perfeitas. Mas para um cara que prega a humildade, prega o amor, prega... É o mínimo do mínimo. Vamos lá. Aí aqui tá, ó. Médium bom, isso é, daquele que, afeiçoando-se ao bem, melhora-se a cada dia e a cada dia instrui, a fim de se tornar capaz de filtrar, entre aspas, do céu o que signifique luz e paz, reconforto e esclarecimento para encarnados e desencarnados. O médium bom é o que faz o bem. Simples assim. Entendeu? O médium bom ajuda. O médium bom deslumbra. O médium bom é aquele que reconhece nos ensinamentos por ele recebidos em seja sua própria renovação, em vez de pretensiosamente atribuí-los só aos outros. O médium bom, aquele cara que recebe uma mensagem de luz, de amor, de melhoramento, às vezes até de puxão de orelha, ele sabe que aquele é para ele também. E não é só para os outros, porque eu já sou um bambambãzão do espiritualismo, do espiritismo. Vocês, réis mortais, receberam essa mensagem através de mim, é que precisam desses ensinamentos. Então, e às vezes é um médium bambambam, que tem programa de rádio, tudo. E daí? E daí? Na hora que ele estiver no umbral, será que se ele pegar o programa de rádio dele e ficar ouvindo, vai tirar ele de lá do umbral? Os programas ficam gravados, né? Ó, tá aqui os programas que você gravou no rádio, os seus programas de TV. Assiste tudo aí pra você sair do umbral. Não vai tirar. Nem vai tirar ninguém também. Então, o médium bom, pela sua dedicação, constrói no plano espiritual superior preciosos amigos, a qual tempo e em qualquer lugar lhes serão admiráveis companheiros e instrutores. Ou seja, o médium bom é aquele que, pela sua prática do bem, ele atrai espírito do bem para ajudar, e ele forma uma equipe espiritual tão boa lá no mundo espiritual que um dia, quando ele passar por lá de lá, ele tem um monte de camarada para ajudar ele. Então aqui, assim, encarnados e desencarnados empenhados no esforço comum de libertação nas teias da ignorância, geradoras do sofrimento, recebem igualmente dos núcleos mediúnicos valioso auxílio ao próprio reajuste. Os grandes instrutores da espiritualidade utilizam-se dos médios para a transmissão de mensagens edificantes, enriquecendo o mundo com novas revelações, enriquecendo mesmo, conselhos e exortações que favorecem a definitiva integração e programas emancipadores. Entre as quatro paredes de um barracão ou de um tugúrio anônimo, corações fraternos e almas bem formadas podem, sob o impulso da vontade e do amor, realizar prodígios. Onde se congreguem criaturas animadas pelo desejo de fazer o bem, sem interesses inconfessáveis e sem ideia de recompensa, aí estarão compassivos e generosos os mensageiros de Deus, para o trabalho iluminado, no qual o bem se expressa da forma de consolação e auxílio, o que menos importa são as posses materiais. No intercâmbio espiritual, a moeda circulante é o amor. Aqui ele cita Jesus, né, mas eu prefiro dizer os grandes mestres estarão sempre em qualquer lugar onde se exaltem o bem e a sabedoria. E não podia deixar de assim ser, uma vez que o suave amigo nos afirmou, no caso de Jesus Cristo, incisivo e categoricamente, onde estiverem reunidos 2 ou 3 pessoas em meu nome, ali estarei no meio delas. Deixa eu traduzir isso aqui. Quando se fala 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali estarei no meio delas, dá a impressão que se você estiver rezando sozinho, Jesus não estará contigo, né? Não é assim que funciona. Essas 2 ou 3 pessoas, na verdade, está relacionado mente, corpo e espírito. Tá? Se a mente e o corpo estiverem alinhados, você está fazendo uma conexão de interiorização para acessar o seu sagrado. É nesse sentido que Jesus quis dizer. Ou se você não tiver mais o corpo físico, se sua mente e seu espírito estiverem alinhados ali, você já faz uma interiorização. Essa interiorização te leva ao seu templo interior, que é o melhor terreiro, a melhor igreja, o melhor centro, a melhor sinagoga, o melhor núcleo espiritual e religioso para você frequentar é aquele que existe dentro do seu coração. Não tem outro. Não tem outro. Tá bom? Quando eu falei que aqui nós temos uma playlist chamada Desenvolvimento Mediúnico, que ensina você a fazer da sua casa o seu centro, é porque o seu centro, na verdade, está dentro de você. Você pode fazer de qualquer lugar seu centro. De qualquer lugar seu centro. Tá bom? Jesus também quis dizer o seguinte, como ele viveu muitos anos na Índia, antes de começar a missão dele lá na Palestina, ele viajou para a Índia com os amigos do pai dele, tanto é que quando ele voltou de novo para o Oriente Médio, o pai dele, José, não era mais vivo. Então, tem gente que fala, o pai adotivo dele, não, o pai biológico mesmo, porque Jesus e Maria José e Maria concederam Jesus por vias normais, assim como seu pai
para te pôr no mundo, realizou determinada prática com sua mãe, Jesus, José e Maria também. Essa teoria de que veio de uma virgem e que veio do Espírito Santo, isso aí são técnicas, são ideias para tentar associar a algumas mitologias antigas na época. Por exemplo, o deus Mitra tinha diz a lenda, né, de que o deus Mitra ele nasceu de uma virgem imaculada e que é comemorado na região no mês de dezembro, mais ou menos nessa data, entre 23 e 26 de dezembro. E aí pegaram a ideia, a história do deus Mitra e associaram a ideia de Jesus Cristo. Foi uma criação de determinada religião aí, né, que eu não vou citar o nome, que queria se tornar universal na marra para atender necessidades do Império Romano no século IV. E esse imperador, Constantino, na época, do Império Romano, criou essa religião universal, e criaram essa história. Então, pegaram a história do rei Mitra e associaram a ideia de Cristo. Mas Jesus veio por vias normais, nasceu num parto normal, feito e gerado como você foi gerado pelo seu pai e pela sua mãe. Tá. O que Jesus queria dizer também era o seguinte: para você, se você quiser que os sagrados, seres espirituais de luz estejam com você, como diz ali Jesus, aí estarei também, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome. Quando o yin e o yang, o sagrado masculino e o sagrado feminino, estão equilibrados numa pessoa, o templo dela se abre, os chakras se alinham e ela se torna a sua própria religião. Portanto, uma pessoa espiritualizada. Logo, aí estarei também. Esse aí estarei também o chakra crístico. Está ativado de tal forma que está conectado a todos os Cristos do universo, inclusive Jesus. Nesse sentido. Então você não precisa se preocupar. Eu vou fazer a oração sozinho, Jesus não vai estar comigo, porque ele disse que entre 2 ou mais pessoas estiverem, eu estou sozinho. Pode fazer sua oração sozinho, porque não foi isso que ele quis dizer, que você tem que estar com mais alguém. Você tem que estar conectado. Mente e espírito, se você for um desencarnado. Ou mente e corpo, ali sintonizados. Você na plena consciência de que você está aqui agora, nesse momento. Eu estou em mim. Tenha noção do lugar que você está, da sua espacialidade. Por exemplo, eu estou nesse momento dentro do grupo Luz Divina, dia tal, hora tal, ou aí na sua casa. Eu estou em mim, tenho plena consciência desse momento, dessa ocasião. Conecto-me nesse momento ao Deus que há em mim, ao sagrado. Convido os seres espirituais fulano, ciclano de tal para estar comigo. E assim vai orando. E nisso aí, está aí Jesus com você. Tá bom? Então não tem que chamar mais alguém, porque entre 2... Não. É você e o seu sagrado. Com isso você faz a conexão. E automaticamente o seu yin e o yang, o seu sagrado masculino e o seu sagrado feminino, portanto, 2 ou mais pessoas, já estão reunidas em nome de alguém. No caso do Cristo ou de qualquer outro ser que lhe aprovenha. Tá? É isso aí. Muito obrigado a todos. Eu sou o professor Hernani, estou à sua disposição. Precisar aí de auxílio, orientação, coloca o nome nas orações. A gente tem nossa corrente de oração, cirurgia espiritual gratuita, fazemos vibrações. Tem aqui também, presencialmente, se quiser vir conhecer a nossa casa, falar com as nossas entidades, não cobramos nada, tá bom? Deus abençoe, muita paz e muita luz. Se inscreva aí no nosso canal, por gentileza. Pega o celular aí do povo e se inscreve no canal Hernani Douglas, que a gente precisa da sua inscrição para os nossos vídeos serem divulgados, tá bom? Não ganhamos nada com esse canal, o canal não é monetizado, por isso a gente precisa aí do seu like e da sua inscrição. Deus lhe abençoe, muita paz e muita luz e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.